A escuridão dentro da arca era quase absoluta quando a porta se fechou completamente. Apenas pequenos feixes de luz penetravam através da janela superior. Aquela abertura de um côvado que Noé havia construído seguindo as instruções divinas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração coletiva de milhares de criaturas e os batimentos acelerados de 8 corações humanos que compreendiam plenamente o que estava prestes a acontecer. Noé reuniu sua família no compartimento central, que serviria como seus aposentos durante os meses vindouros. Orem, disse ele simplesmente, sua voz grave carregada de emoção. Orem por aqueles lá fora. Orem por misericórdia, mesmo agora. E ali, naquele santuário flutuante ainda pousado em terra seca, 8 pessoas se ajoelharam. Choraram por pais, mães, irmãos, irmãs, amigos, conhecidos, toda uma civilização que havia escolhido a incredulidade. Choraram sabendo que em breve, muito em breve, seus lamentos seriam acompanhados por gritos muito diferentes vindos do lado de fora. A primeira gota caiu exatamente quando Deus havia prometido. Era o 17º dia do 2º mês do 600º ano da vida de Noé. Sem estava verificando as provisões quando sentiu. Uma única gota de água atingiu seu rosto através de uma pequena fresta. Ele congelou, tocou a umidade em sua bochecha e olhou para cima. Depois outra gota. E outra. Pai! Chamou ele, sua voz tremendo. Começou. Noé subiu rapidamente para a abertura superior. O céu, que havia sido azul e claro toda a sua vida, pois nunca havia chovido antes na terra, agora estava negro como carvão. Nuvens pesadas e ameaçadoras se formavam em velocidade impossível, arremolinando-se como um vórtice gigantesco. E então, como se os próprios céus se rasgassem, a chuva começou. Não uma chuva comum, suave e refrescante, mas cortinas densas de água que caíam com força brutal, como se oceanos inteiros fossem despejados do alto. Mas isso era apenas o começo. Noé sentiu antes de ver um tremor profundo, visceral, vindo das entranhas da própria terra. O chão começou a vibrar, a sacudir. Dentro da arca, os animais começaram a se agitar, sentindo o terror primordial que precede catástrofes naturais. E então, com um estrondo que parecia o fim de todas as coisas, as fontes do grande abismo se romperam. Jorraram com violência indescritível. Geyseres de água brotaram da terra como se montanhas líquidas explodissem do solo. O que Noé não sabia, o que nenhum ser humano daquela época poderia saber, era que sobre a superfície da terra existiam reservatórios massivos de água, mantidos no lugar pela mão providencial de Deus desde a criação. Agora, essa mão se retirava, e o caos controlado se tornava caos absoluto. Fissuras se abriram na crosta terrestre, liberando torrentes que transformavam vales em lagos instantâneos e planícies em mares furiosos. Do lado de fora da arca, a realidade do que estava acontecendo finalmente penetrou a consciência endurecida da humanidade. Os primeiros a perceberem foram aqueles que viviam mais próximos à arca. Eles haviam passado a noite zombando, fazendo apostas sobre quando o velho louco desistiria e sairia. Mas agora, enquanto a água subia ao redor de seus tornozelos com velocidade alarmante, o riso morreu em suas gargantas. "A porta!" gritou alguém. "Precisamos entrar!" Uma multidão começou a se formar ao redor da arca, centenas de pessoas correndo em direção àquela estrutura massiva que de repente não parecia mais tão absurda. Bateram na porta com os punhos, com pedras, com troncos de árvores. "Noé! Noé! Abre a porta! Tínhamos razão, você estava certo! Por favor, deixe-nos entrar!" Dentro da arca, a família de Noé ouvia cada golpe, cada súplica desesperada. A esposa de Sem cobriu os ouvidos com as mãos, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Não podemos salvá-los", ela implorou. "Apenas alguns, as crianças, pelo menos." Noé, com o coração partido em 1000 pedaços, abraçou sua nora. "Não sou eu quem fechou a porta", disse ele, sua própria voz sufocada pela emoção. "Foi o Senhor, e o que Deus fechou, homem algum pode abrir." Eles tiveram 120 anos.
tiveram avisos, tiveram tempo, tiveram escolha. Os gritos se intensificaram à medida que a água subia. Do nível dos tornozelos, foi para os joelhos, depois para a cintura. O pânico se espalhou como fogo selvagem. Pessoas abandonavam suas casas, suas posses, correndo para terrenos mais altos. Mas não havia terreno alto o suficiente. A água não estava apenas subindo, estava subindo rápido, impossível de superar, implacável em seu avanço. As cenas lá fora eram de horror inimaginável. Pais seguravam filhos acima das águas crescentes, até que seus próprios braços falhavam. Homens fortes que haviam ridicularizado Noé agora escalavam árvores, depois montanhas, sempre perseguidos pelo dilúvio que não conhecia misericórdia. Havia aqueles que tentavam construir jangadas improvisadas, mas as ondas violentas, pois agora não era mais apenas chuva, mas um oceano em formação com marés e correntes furiosas, despedaçavam qualquer tentativa de fuga. Dentro da arca, outro fenômeno estava ocorrendo. Com a água subindo rapidamente ao redor de sua base, a estrutura começou a se mover. Primeiro foi apenas um leve balanço, depois uma inclinação mais pronunciada. Noé havia projetado a arca para flutuar, mas a transição de estar pousada em terra para estar completamente à deriva foi dramática. Os animais mugiam, rugiam, zuravam, cada um expressando sua ansiedade à sua própria maneira. Mas nenhum tentou fugir, nenhum se tornou violento. A paz sobrenatural que Deus havia colocado sobre eles permanecia intacta. Cão e Jafé corriam pelos corredores da arca, verificando se todos os compartimentos estavam seguros, se nenhuma água estava invadindo pelas vedações. A engenharia que Deus havia inspirado em Noé era perfeita. Cada junta betumada, cada prancha perfeitamente encaixada. Mesmo com as ondas começando a bater contra seus lados, a arca permanecia seca por dentro. Um contraste marcante com o apocalipse aquoso lá fora. No terceiro dia de chuva, algo extraordinário aconteceu. Noé olhou pela janela e viu, à distância, uma das grandes cidades que havia visitado durante seus anos de pregação. Ele a conhecia bem, suas torres altas, seus mercados movimentados, seus templos dedicados a ídolos, suas ruas onde a violência e a imoralidade reinavam abertamente. Agora, apenas os topos dos edifícios mais altos eram visíveis, e enquanto ele observava, até mesmo esses desapareceram sobre as ondas. Uma civilização inteira, com toda a sua arte, arquitetura, conhecimento e memória. Tudo engolido pelas águas, como se nunca tivesse existido. Os dias se transformaram em semanas. A chuva não parava. 40 dias e 40 noites, exatamente como Deus havia dito. O som da água batendo no teto da arca tornou-se a trilha sonora constante de suas vidas. Trovões retumbavam como se o próprio céu estivesse sendo despedaçado. Relâmpagos iluminavam ocasionalmente a escuridão, revelando através da janela superior visões de um mundo irreconhecível, um oceano infinito sob céus tempestuosos, sem qualquer sinal de terra, de vida, de esperança, além daquelas paredes de madeira. A rotina dentro da arca tornou-se essencial para manter a sanidade. Cada membro da família de Noé tinha suas responsabilidades. Sem supervisionava a alimentação dos grandes herbívoros, os elefantes, girafas, rinocerontes, garantindo que as enormes quantidades de feno e grãos fossem distribuídas adequadamente. Cão cuidava dos carnívoros, que agora subsistiam com dietas de grãos, nozes e preparações especiais que Noé havia planejado, já que matar animais para alimentar outros derrotaria o propósito da preservação. Jafé gerenciava os sistemas de água e ventilação, assegurando que o ar fresco circulasse e que os reservatórios de água potável estivessem cheios da chuva que coletavam. As esposas tinham suas próprias tarefas cruciais. Preparavam as refeições para a família com as provisões armazenadas, mantinham os aposentos limpos e, talvez mais importante, cuidavam dos animais menores e mais delicados que precisavam de atenção especial. A esposa de Noé, matriarca silenciosa, mas forte, mantinha todos focados quando o desespero ameaçava se infiltrar. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Ela repetia sempre que via olhos se enchendo de lágrimas,
ou rosto se voltando para as paredes com expressões distantes. Mas nem tudo era trabalho. Nas noites, quando as tarefas do dia estavam completas, a família se reunia. Noé contava histórias, do jardim do Éden, de Adão e Eva, da queda, de Caim e Abel, de Enoque que andou com Deus e foi transladado. Essas histórias eram mais que entretenimento. Eram a preservação da memória, a transmissão da verdade. Porque quando as águas finalmente baixassem, eles seriam os únicos a lembrarem. Seriam os únicos a contarem às futuras gerações sobre o mundo que existiu antes, sobre a justiça de Deus e sobre o preço da rebelião. No 20º dia, algo mudou nos olhos de Noé. Seus filhos notaram uma paz mais profunda, uma certeza inabalável. Quando questionado, o patriarca explicou: Eu vi Enoque, meu bisavô, ser levado por Deus. Eu vi meu pai Lameque profetizar sobre consolo. Eu ouvi a voz do Senhor me dando instruções impossíveis, e depois vi essas impossibilidades se tornarem realidade. Se Deus foi fiel em trazer os animais, em fechar a porta, em nos manter seguros até agora, Ele será fiel para nos trazer para fora. Nossa jornada está longe de acabar. Enquanto isso, lá fora, o mundo antediluviano estava sendo completamente remodelado. As águas não apenas cobriam, elas esculpiam, rasgavam, redistribuíam. Montanhas eram erudidas, vales preenchidos. Florestas inteiras eram arrancadas e depositadas a quilômetros de distância. Criaturas que não entraram na arca, aqueles dinossauros gigantes, megafauna de proporções impressionantes, eram sepultadas sobre camadas e camadas de sedimento, que um dia se tornariam rocha, preservando seus esqueletos como testemunho silencioso do juízo divino. No 40º dia, aconteceu. Noé acordou e algo estava diferente. Levou um momento para perceber o que? Silêncio. Pela primeira vez em 40 dias, não havia o som constante de chuva martelando o teto da arca. Ele correu para a janela superior. O céu, embora ainda nublado, não estava mais despejando torrentes. A chuva havia parado. Graças a Deus, sussurrou ele. A primeira parte acabou. Mas Noé, sábio e experiente, sabia que parar de chover não significava que as águas haviam baixado. De fato, a Escritura registraria que as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Eles ainda estavam no começo de uma longa jornada. Mas pelo menos agora havia esperança tangível. A fase de destruição ativa havia terminado. A fase de preservação e espera estava apenas começando. Naquela noite, a família fez uma refeição especial. Não era luxuosa, seus recursos precisavam durar, mas era celebratória. Oraram juntos, agradecendo a Deus pela proteção, pela provisão, pela promessa implícita de que um dia pisariam em terra seca novamente. E enquanto a arca balançava suavemente nas águas agora mais calmas de um mundo completamente transformado, 8 pessoas se agarravam à fé que os havia trazido até ali. Os animais também pareciam sentir a mudança. Havia menos inquietação, mais descanso. Como se eles também soubessem, instintivamente, que a pior parte havia passado. Dentro daquela arca, vida pulsava, um farol de esperança flutuando sobre as águas do juízo, esperando pacientemente pelo momento em que Deus decretaria que era tempo de recomeçar. Noé olhou para seus 3 filhos, Sem, de quem viriam os semitas, Cão, cujos descendentes povoariam a África e partes da Ásia, e Jafé, pai dos povos indo-europeus. Embora ele não soubesse esses nomes futuros, ele sabia que deles viria uma nova humanidade. Uma humanidade que teria a chance de fazer escolhas diferentes. Uma humanidade que carregaria tanto a memória do juízo quanto a esperança da redenção. Mas, por agora, eles esperavam. Esperavam nas águas que cobriam o mundo inteiro, confiando no mesmo Deus que havia fechado a porta da arca para abri-la novamente no tempo certo. E embora não pudessem ver ainda,
Embora tudo ao redor fosse apenas água sem fim, eles criam. Criam que, em algum lugar, sob aquelas águas profundas, havia terra. Terra que um dia seria seca novamente. Terra onde eles recomeçariam. Terra onde a história da humanidade teria um novo capítulo. Você acaba de testemunhar os dias mais terríveis da história da humanidade. Mas a jornada de Noé está longe de acabar. No próximo emocionante capítulo, flutuando sobre o abismo, os 150 dias de espera e o momento em que Deus lembrou de Noé. O que a família viveu durante 5 meses flutuando sobre o mundo morto? Como mantiveram a fé quando não viam terra alguma? E qual seria o sinal de que finalmente poderiam ter esperança novamente? A resposta vai surpreender você. Nos vemos já. Que Deus abençoe você. Compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer o poder da obediência e da fidelidade de Deus, mesmo em meio ao julgamento. Se esta história está tocando seu coração e fortalecendo sua fé, mostre seu apoio. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio desta saga épica.